Não faça contraflecha antes de ver esse vídeo. Vamos descobrir o perigo da contraflecha. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o engenheiro civil Luiz Guilherme e este é o canal Vida Engenharia. E hoje nós iremos falar sobre um assunto extremamente importante e que muita gente faz errado, que é o uso da contraflecha. Muita gente não só faz da forma errada, como faz da forma perigosa. Então, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou ensinar de uma vez por todas o que é contraflecha, qual a função da contraflecha, quando usar, quando não usar, e eu tenho certeza que este será o vídeo mais completo do YouTube. Para começar, vamos entender o que é uma flecha. Para isso, é muito importante, primeiro, você saber a diferença entre deslocamento, deformação e flecha. Tem muita gente que acha que é tudo a mesma coisa, que é tudo sinônimo, e não é. Vamos começar entendendo o que é deformação. Deformação, como o próprio nome já diz, é uma mudança de forma, uma mudança de formato. Pode ser um alongamento, caso o objeto esteja sendo tracionado, ou pode ser um encurtamento, caso o objeto esteja sendo comprimido. E pode ser também um efeito Poisson, quando existe um encurtamento na vertical, seguido por um alargamento horizontal ou vice-versa. Já os deslocamentos são mudanças de posição, e é sempre em relação a um ponto de referência externo, que pode ser um ponto inicial de concretagem ou um ponto de referência que esteja fora da estrutura. Uma estrutura ela pode sofrer um deslocamento sem que ocorra uma deformação. E para ficar mais claro, eu trouxe aqui um exemplo aqui desta casa. Imagine que a gente tenha essa residência aqui e essa fundação sofreu um recalque de 1 centímetro. Porém, esse recalque foi um recalque universal. Ou seja, toda essa edificação, toda essa casa, ela irá sofrer um deslocamento de 1 centímetro. Então, isso aqui é um deslocamento. É uma mudança aqui geral na posição dessa edificação. Agora, imagine que a gente tem aqui um recalque diferencial e apenas um lado aqui dessa edificação sofra com esse recalque. Ou seja, agora a nossa edificação sofreu uma distorção angular. Além desse deslocamento ocorrer apenas em um lado aqui dessa edificação e não ocorrer na outra, toda a edificação irá sofrer com distorções angulares. E essas distorções angulares farão com que a estrutura sofra deformações. Então, se já existe o deslocamento e a deformação para complicar a nossa vida, o que então que é a flecha? A flecha é um tipo específico de deformação decorrente da flexão e que assemelha com o arco e flecha indígena e medieval. Então, a palavra flecha tanto remete à flexão quanto à flecha indígena e medieval. Aqui nós temos uma viga fictícia. Quando a gente submete essa viga a um esforço que irá gerar aqui uma flexão, nós teremos esse tipo de comportamento nesta viga. Ela irá se deformar neste modelo. Eu criei aqui o modelo dessa viga deformada e vejam que aqui na parte superior eu corri uma linha que é justamente para representar a posição inicial onde essa viga estava, ou seja, ela se encontrava nesta posição e ela se deformou e se encontra agora nessa posição. Então, percebam só que ela tinha essa forma, ela tinha esse formato longitudinal e agora ela tem esse formato aqui em forma de flecha. E então, a gente pode dizer que ela sofreu uma deformação. Só que agora vamos entender com relação ao deslocamento. Se a gente observar, essas duas extremidades aqui, que são as extremidades que se encontram apoiadas, elas não sofreram deslocamentos verticais. Porém, essa parte central aqui teve um grande deslocamento vertical. Ou seja, a flecha nada mais é do que esse deslocamento vertical que é originado a partir de uma deformação do elemento estrutural que está submetido aqui a uma flexão. Parece um pouco confuso, mas não é. Vejam só, essa mudança de formato que a viga teve, a gente chama de deformação. A mudança aqui nessas alturas, ou seja, a partir do momento que ele saiu dessa altura e veio para essa altura, a gente chama de deslocamento. E esse deslocamento específico, quando a gente mede em relação à posição inicial,
a gente chama de flecha. Lembra, inclusive, um pouquinho aqui da flecha, instrumento indígena e medieval também. Imagine aqui agora na tela essa estrutura ilustrativa. Temos aqui uma sala com estrutura de concreto armado e ao centro dessa sala nós temos uma divisão em vidro. Para uma correta instalação deste vidro, nós precisamos saber qual a flecha ou qual o deslocamento que essa viga central vai ter, justamente para não esmagar e quebrar o vidro. E para medir essa flecha e esse deslocamento, nós iremos pegar uma linha e vamos esticar nas duas extremidades, assim como a gente fez aqui. Então, nós iremos medir essa diferença entre a linha e a viga. Neste exemplo fictício que eu estou trazendo aqui para vocês, nós temos uma flecha de 2 centímetros nessa viga central. Porém, o que acontece se a gente deixar apenas esses 2 centímetros de folga, por exemplo, entre o fundo da viga e a parede aqui, entre a divisão de vidro? Acontece que essas duas vigas aqui laterais, que estão apoiando essa viga central, elas também terão a sua própria flecha. Então, se essa viga lateral de apoio sofrer aqui uma flecha de 2 centímetros e ela estiver apoiando essa viga central, embora essa viga central aqui tenha apenas 2 centímetros de flecha, quando a gente soma do deslocamento aqui do apoio, nós teremos um deslocamento total aqui de 4 centímetros. Então, como vocês puderam perceber, um mesmo ponto pode sofrer uma flecha e um deslocamento. Agora que já sabemos o que é uma flecha, vamos aprender o que é uma contraflecha. Contraflecha é um deslocamento imposto em um elemento, como uma viga, por exemplo, no sentido ascendente, geralmente com o objetivo de prevenir a ocorrência de flechas que não atendam aos limites estabelecidos na NBR 6118 com relação aos limites de serviço. Ou seja, se a gente já sabe que a viga vai sofrer uma flecha, então a gente vai aplicar uma contraflecha no sentido contrário para anular essa flecha. Como se a gente colocasse nesse sentido, e aí a partir do momento em que a gente liberar esse carregamento, esse peso aqui vai compensar essa contraflecha e a viga vai permanecer aqui plana. Quando nós devemos usar a contraflecha? A NBR 6118 prevê alguns limites de deformações. E os limites normativos da NBR 6118 geralmente são na ordem de L sobre 250 ou L sobre 350, ou seja, você vai pegar o comprimento ali da laje ou da viga e dividir por 250 ou 350. Vou colocar aqui na tela a tabela da norma para você ver como esse limite vai variando de acordo com o tipo aí de edificação e com a localização desse cômodo ou desse espaço. O objetivo de impor limites normativos para esses deslocamentos é que eles causam uma sensação de medo e insegurança nas pessoas. Mesmo que uma viga esteja segura com relação a um colapso, se ela estiver com uma flecha grande, ela vai passar uma má impressão. Outros elementos construtivos ou decorativos podem impor limites de flecha diferentes, que são como, por exemplo, vedações superiores ou inferiores em alvenaria. No caso da alvenaria, é recomendado uma flecha máxima aí na viga de 10 milímetros no centro ali dessa parede. Acima disso, a sua parede pode sofrer aí com trincas. Caso você for aplicar algum fechamento de vidro ou de algum outro material que não tolere nenhum tipo de deformação, algum material que irá trincar, então você tem que trabalhar com limites aí de deformações bem menores. Então, qual é o limite de contraflecha que você pode aplicar? Se o objetivo da contraflecha é anular a flecha, você nunca pode aplicar uma contraflecha que ultrapasse os limites também indicados pela norma. Claro que quando você for aplicar esses limites aí da norma, você também tem que considerar que a estrutura já vai ter ali uma deformação imediata. Se você sabe então que a sua estrutura já tem uma deformação imediata calculada, além desses limites da norma, você pode somar aí com essa deformação imediata. Claro, também lembrando que para essa deformação imediata, você só vai considerar o carregamento permanente e mesmo assim, você vai aplicar aí alguns fatores neste carregamento. Como usar a contraflecha? Agora eu vou mostrar para vocês quanto é que você pode usar de contraflecha na prática.
Mas antes, se você estiver gostando deste vídeo até aqui, já deixe aí o seu like, porque isso aí ajuda muito o canal a crescer. No concreto armado, se você quer um número preciso e exato de quanto deve ter a contraflecha, não tem mágica. Tem que calcular viga por viga, vão por vão. Mas na prática, o mais usual é utilizar números empíricos. E a regra empírica mais adotada é se utilizar meio centímetro de contraflecha para cada metro que tem aí o seu cômodo ou o seu espaço. Durante a execução da estrutura, se elevam os escoramentos centrais dos vãos em relação aos escoramentos das extremidades e se realiza a concretagem. Ao retirar o escoramento, a contraflecha anula a flecha. A contraflecha ela não é obrigatória quando os deslocamentos estão dentro dos limites da norma. Então, vamos falar agora quando não utilizar a contraflecha e quando é até mesmo perigoso utilizar a contraflecha. Se o objetivo da sua contraflecha for corrigir a deficiência de rigidez e falta de inércia da estrutura, não faça a contraflecha. Isso poderá passar uma falsa impressão de segurança. O princípio de cálculo das vigas é sempre utilizar na altura da viga 10% do comprimento do vão, justamente para garantir uma inércia adequada e uma armadura econômica. Se a gente tem viga de 3 metros, nós utilizamos 30 centímetros de altura. Para vigas com 4 metros, 40 centímetros de altura, 5 metros, 50 centímetros de altura e assim por diante. Seções de viga com altura muito abaixo desses 10% aí do vão acabam gerando armaduras elevadas e flechas elevadas. E com isso, um erro grotesco que as pessoas cometem é tentar corrigir aí essa flecha elevada, essa falta de inércia com uma contraflecha. Lembrem-se sempre, contraflecha não resolve problema de falta de inércia. Se sua laje está vibrando, se a sua laje está balançando aí quando você caminha, não adianta colocar contraflecha que isso não vai resolver. Você precisa fazer um reforço estrutural ou construir vigas aí com altura mais elevada. Vamos então ao resumo desse vídeo de hoje. Eu sei que ficou um pouco longe, então é bom um resumo. Primeiro, a função da contraflecha é resolver um problema visual. A contraflecha não resolve problema estrutural. E a contraflecha também não deixa a sua viga mais resistente. A contraflecha não resolve o problema de vibração em laje, palco, salão de festa, lajes de grandes vãos. Para resolver problemas de vibração, é preciso aumentar a altura da viga, aumentar aí a espessura da laje ou diminuir os vãos. Espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram, deixe aí o like e não se esqueçam de se inscreverem no canal Vida Engenharia e ativar o sininho das notificações. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!